Fala, minhas saradas! Vamos chegando! Boa noite! Tudo bem com vocês, gente? Ó, já vai chegando, vai compartilhando essa live. Que hoje eu vou contar a minha história para vocês. Muitas de vocês não conhecem a minha história, né? E hoje eu vou explicar, vou contar um pouquinho, né? De como foi aí, ó, muita gente nova chegando. Seja bem-vinda, vamos chegando. Já vai compartilhando essa live, chama a galera para assistir. Muito legal isso que eu vou falar aqui, porque muitas de vocês vão se identificar, né? Muitas de vocês chegaram essa semana aí nas minhas redes sociais, quem é essa aí, né? Quem é essa aí que fala que não vai dar certo esse negócio de cinta? Por que ela fala isso? Será que é porque ela já passou tudo isso? Será que ela porque já foi vocês um dia lá atrás? Já deixei aí minha foto. Então hoje eu vou falar pra vocês como eu eliminei 20 quilos treinando em casa e criei o meu próprio método, que já ajudou, inclusive, milhares de mulheres. Milhares de mulheres. Mulher, que bom ter você aqui comigo hoje. Eu quero te perguntar uma coisa. Quero abrir essa aula de hoje, essa live de hoje, te perguntando. Você já tentou de tudo e mesmo assim você não consegue emagrecer? Será? Me conta aqui, gente. Me conta aqui se você é dessas, já tentou de tudo e você até hoje não conseguiu emagrecer. Já tentou de tudo mesmo. Tá a ponto de desistir. Você olhou no espelho, daí você talvez sinta até vergonha no seu corpo, né? Você já ficou com medo de colocar uma roupa mesmo, e alguém julgar você? Ai, olha lá, quem ela acha que é pra usar essa roupa? A gente pensa essas coisas, né? A gente é mulher. Se você é igual a mim, pensa igual a mim, com certeza em algum momento você já pensou isso. Gente, eu sei exatamente o que é isso, tá? Eu já chorei escondida, porque eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia, tá? Eu já tentei um monte de dieta, eu já tentei um monte de coisa doida. Eu já fui a louca da balança, ficava me pesando a todo momento, durante o dia, o tempo todo, tá? E eu realmente achava que não tinha mais solução pra mim. Que eu já tinha tentado de tudo e que pra mim não ia funcionar, tá? Você já passou por alguma situação dessa? Você tá se identificando com alguma dessas coisas que eu falei aqui pra vocês? Comenta aqui pra mim, gente. Ó, vergonha de colocar uma roupa, falta de tempo, eu falava muito isso pra mim. Eu não tinha motivação, não tinha apoio dentro da minha casa, meu marido não me apoiava. Cansaço, desânimo, baixa autoestima, comenta aí. Você já chorou porque você tá se sentindo perdida? Tipo assim, eu não tô entendendo porque eu não tô emagrecendo. Calma que hoje eu vou te ajudar, tá bom? Eu vou ajudar você hoje. Hoje você vai entender como é fácil, é simples emagrecer, tá? Exige um pouco de esforço da nossa parte, tá? Isso é normal. Qualquer mudança que você vai fazer na sua vida exige esforço. Se você decidir hoje ter um filho, vai te exigir um esforço fora da sua rotina, certo? É diferente, exige esforço? Exige. Emagrecer é a mesma coisa, não tá na sua rotina, vai exigir um pouco de esforço de você, tá? Olha só, gente. Vamos pra minha história? Vamos pra minha história, gente. Eu descobri o Hitbox na pandemia. E na pandemia, meu corpo estava exatamente assim, nessa foto aí do top branco, tá? Na pandemia, antes da pandemia chegar, eu tinha me inscrito na academia daqui da cidade, porque eu fui numa loja e eu sempre fui muito magrinha, tá, pessoal? Quando eu era adolescente, antes de eu casar, eu era magrela, assim, magrela de aparecer osso, sabe? De eu querer engordar até e não conseguir. Eu comia de tudo, não conseguia engordar. E aí, quando eu casei, tive filho, o que aconteceu? Eu engordei e aí eu não conseguia voltar pro meu corpo, né? Aí, um pouquinho antes da pandemia, que eu tava muito acima do peso, eu fui comprar roupa. Eu já tava meio depressiva, sabe assim? Não tava muito feliz com o meu corpo. Eu fui numa loja comprar uma roupa e o número 42 não me serviu. Eu teria que comprar o 44. Como eu sempre fui muito magrinha, pra mim aquilo ali era... Gente, não, acabou tudo, pelo amor de Deus, eu não vou usar 44. Eu me recuso a usar um 44. Eu saí da loja morrendo de raiva de mim. E aí, eu lembro que eu entrei no carro, eu fui direto pra academia. Fui pra uma academia aqui da cidade. E eu falei, cara, eu quero a melhor academia. Porque eu acho que se eu tiver na melhor academia, isso vai me dar empolgação, os aparelhos são novos, é outro tipo de gente, eu vou estar junto com a galera lá e isso vai me motivar. E eu acreditava nisso, peguei, fui e me inscrevi na academia.
Passou 6 meses e a academia fechou. Só que nesses 6 meses eu fiz um ciclo lá de amigos. Eu fiz amigos lá, pessoas, né, que treinavam fora da academia, eles se encontravam no parque da cidade para treinar todo final de semana. Bom, eu fiquei amiga dessa galera aí, me juntei com eles, né, porque já que na minha casa eu não tinha apoio, eu precisava me juntar com gente que tinha, né? E, cara, fechou a academia e aí? Parou tudo. E a gente achou que ia ser rápido para voltar, né? Mas não foi. E aí, na pandemia, eu falei, gente, já que isso não passa, eu preciso fazer alguma coisa para eu treinar em casa, porque eu comecei a ter resultado, né? E aí, eu queria continuar. Ai, minha câmera parou. Peraí, gente. Essa câmera, eu vou falar pra vocês. Só por Deus! Calma que vai voltar. Calma aí. Voltou? Voltou. Pronto, Brasil, não posso mexer no computador. Então, pessoal, aí voltou, aí entrou pandemia, fechou tudo, aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa em casa pra eu conseguir emagrecer e tal, porque todo mundo engordou meio que na pandemia, né? Ficou em casa e todo mundo com medo daquilo lá, foi gerando ansiedade. Mas aquilo, gente, na pandemia eu conheci o Hitbox. E aí eu comecei a treinar na sala da minha casa. Só que não só isso, né? Eu tava num estado assim que eu tava tentando me conhecer de novo, me conectar comigo, sabe? Então eu tinha começado ali na pandemia, eu fiquei com muito medo no começo, acho que todo mundo ficou. E eu comecei a pesquisar sobre neurociência, como a cabeça da gente funciona. Eu tinha crises do pânico, gente, ansiedade. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a ouvir muito sobre meditação, essas coisas, né? Bom, eu conheci o Hitbox na pandemia, resumindo, não vou contar detalhezinhos, muito detalhezinhos assim. Mas eu conheci o Hitbox durante a pandemia, comecei a treinar na sala da minha casa e comecei a ter resultado. E o resultado, gente, veio muito mais rápido do que 6 meses de academia. Sério. Veio muito rápido. E eu falava assim, cara, só com o peso do corpo, sem aparelho nenhum, sem academia, eu eliminei 20 quilos treinando na sala da minha casa. Então, gente, ó, presta atenção no que eu vou falar pra você aqui agora. O segredo não tá no lugar que você treina. Não tá na academia. Tá na metodologia que você usa pra treinar. Tá no método. O Hitbox é uma modalidade de treino que, além de ser divertida, usar música, ela é um treino de alta intensidade. É um treino que acelera o metabolismo da gente. E a gente acaba o treino, continua queimando gordura depois do treino. É gerado o efeito EPOC no nosso organismo. Sabe o que é efeito EPOC? É quando você consome o máximo de oxigênio durante o exercício. E depois o nosso corpo fica tentando compensar essa produção de oxigênio. Isso deixa o nosso metabolismo acelerado. É isso que a gente tem que buscar no treino, porque a gente continua queimando caloria depois do treino. É diferente da gente fazer uma esteira, ficar lá um tempo em cima da esteira, sabe? É diferente. No treino de Hitbox, por ser um treino de alta intensidade, quem tá treinando comigo, você tá treinando comigo essa semana? Comenta aí. Se você tá comigo desde segunda-feira aqui, na semana gratuita, lá no grupo VIP, comenta aí. Gente, não cansa esses treinos que a gente tá fazendo? Às vezes a gente tá fazendo um agachamento e fala assim, gente, parece treino de cardio. Eu tô cansada como se eu tivesse feito 500 polichinelo aqui. E é isso, tá, gente? A gente cansa tanto porque é um treino intenso, exige tanta energia do nosso corpo, que quando o treino acaba, nosso corpo fica tentando compensar essa produção de oxigênio que ele não deu conta de fazer durante o exercício. Gente, se você não fez nenhum treino comigo, entra na semana lá no grupo VIP do Secando em Casa. Eu deixei o link aí na descrição desse vídeo, porque a gente tá treinando essa semana toda de forma gratuita. Desde segunda-feira. E a gente vai treinar todos os dias até sábado, tá? Então entra lá, porque a gente só tá treinando quem recebeu o link lá. Quem tá no grupo VIP recebeu o link, tá? Gente, vocês também acreditam que treino em casa não funciona? Eu era uma dessas. E eu quebrei esse mito. Eu quebrei esse mito na pandemia. Que eu só conseguia emagrecer treinando na academia. Aí eu falei, não, eu não consigo emagrecer só treinando na academia. Eu estava usando a metodologia. Assim, treinar na academia emagrece? Emagrece, tá? Mas, cara, o Hitbox me deu um resultado muito mais rápido. E dentro da minha casa, sem usar peso nenhum. E aí muita gente olha pra mim e fala assim, ah, Monique, mas isso aí foi sem cirurgia? Isso aí foi só com treino? E a gente vai chegar lá, eu vou falar tudinho pra você.
Só que eu quebrei esse mito dentro da minha cabeça. Tipo assim, não é só a academia que dá resultado. Eu consegui eliminar minha barriga treinando em casa, né? Gente, seguinte. Olha esse corpo, olha esse abdômen. O quanto eu eliminei de barriga, né? Nessa foto aí dá pra ver. Essa aluna minha que vocês estão vendo aí, olha o quanto ela eliminou. Ela também. Aí vocês vão falar, ah, mas é ela, né? Tá falando porque é dela. Não, gente, alunas minhas. Olha essa aluna. Ela eliminou também bastante gordura. Olha a barriga dela, tá? Então, gente, o que é hitbox? O que é o hitbox em si? É um treino intervalado que usa música. Acelera o metabolismo e dá resultado com pouco tempo e você usa praticamente zero equipamento. Zero equipamento. Tem gente que vai treinar hitbox e coloca jump, né? Ai, gente, não façam isso, tá? Não usem nenhum equipamento para treinar hitbox, porque quando ele foi pensado para você fazer em casa, ele foi pensado para você fazer sem nada de equipamento. É só com o peso do seu corpo, tá? Qualquer coisa que você adicionar, você pode se machucar treinando em casa. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso, tá? Bom, eu comecei a ter resultado. Só que faltava alguma coisa, né? Como eu falei para vocês, eu comecei um processo de autoconhecimento. Eu tinha muita crise do pânico, eu tinha crise de ansiedade, daquelas que fechava a garganta assim, sabe? Vocês têm isso? Gente, isso tudo é, claro, consequência de coisas que a gente viveu na nossa vida, né? Que vai acumulando, 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 mas o excesso de gordura também traz isso pra gente, tá? E aí, como eu ficava tentando um monte de coisa errada, eu tentei cinta modeladora, gel redutor, tudo isso eu já tentei. Chá seca a barriga, dieta low carb, aqueles negocinho que acelera o coração, sabe? Como chama? Termogênico. Já tomei um monte de cafeína, já fui a doida da balança. Gente, eu já fiz de tudo. Vou falar pra vocês, eu precisava tratar minha mente. E aí eu percebi isso na pandemia. Por quê? Na pandemia, a ansiedade começou a tomar conta, né? Vocês ficaram ansiosos na pandemia, com medo? Vocês ficaram? Vocês engordaram na pandemia? Comenta aí pra mim. Eu sei que um monte de gente, até as pessoas que frequentavam a academia, falou assim, eu achei que era rápido, quando eu tava engordando, tive que arrumar alguma coisa pra fazer em casa. Todo mundo começou a arrumar alguma coisa pra fazer em casa, né? E aí o que eu percebi? Cara, eu preciso cuidar da minha cabeça. Se eu não cuidar da minha cabeça na pandemia, eu não sei onde eu vou parar. E aí foi quando meio que surgiu um monte de gente fazendo live, né, na pandemia, ensinando as coisas. E eu fui atrás de me conhecer. Aí eu comprei um curso de neurociência na pandemia, comecei a estudar. Eu comecei a entender minha personalidade. Eu comecei a entender por que eu me sabotava. Então, eu falava algumas dessas frases, eu até joguei aqui nesse PowerPoint pra você. Então, algumas frases que eu sempre falava pra mim, tipo assim, segunda-feira eu começo. Qualquer coisa que eu ia fazer, segunda-feira eu começo. Vocês falam isso também? Segunda-feira eu começo. Né? Eu não consigo. Nem tentei. Não consigo. Tem gente que vai fazer o treino de hitbox e fala, isso não é pra mim não consigo. Né? E aí eu comecei a perceber assim, ó, por que, sei lá, fulano consegue? Eu achava que ela era especial, eu achava que ela era diferente. Um monte de gente pensa isso de mim. Ela conseguiu porque ela é especial, ela é diferente, ela é diferenciada. Mas aí, e os resultados das minhas alunas, gente? Elas não são diferenciadas. É muita gente diferenciada, você não acha? Né? Aí, o que eu percebi? Com todos esses cursos que eu investi muito, gente. Eu não vou falar que eu gastei dinheiro, porque gastar é quando você paga e você não usa. Eu usei tudo, eu aprendi muito. Eu passo muita coisa dos cursos que eu aprendi para as minhas alunas. Então, foi um investimento. Mas, cara, só um dos cursos que eu comprei custou 5 mil reais. 5 mil reais. E aí, eu até fiz um curso de coach, para me tornar coach, né? Eu sou do método Evo. E eu fiz o inteligência emocional do método Evo. E quando eu comprei essa última vez, eu ganhei vários outros cursos e comecei a fazer. E é muito incrível, né? Não atuo como coaching, né? Mas eu trouxe muita coisa para minha vida, me autoconheci, isso foi muito importante para mim. E claro que eu uso de muitas ferramentas do que eu aprendi dentro do meu desafio. Eu uso. Porque para mim funcionou muito bem. Então eu sempre passo para frente. Então você, em qualquer momento da minha live que vocês fizerem, qualquer momento do meu treino, vocês vão ter um pedacinho ali de alguma ferramenta que eu vou passar para vocês, que vai ajudar muito vocês no autoconhecimento, no processo, porque ajuda, tá? E aí o que eu percebi? Que a nossa mente, ela não deixa a gente emagrecer. Se eu tiver uma mente autossabotadora, se eu tiver uma mente gorda, o meu corpo não emagrece.
E aí eu comecei a treinar a minha mente com uma coisa que eu aprendi em uma das mentorias que eu fiz, que foi o Só Hoje. Vocês conhecem o Só Hoje? Se vocês nunca ouviram eu falar do Só Hoje, eu vou falar pra vocês. Presta atenção, gente. Ó, isso aqui é muito importante pra você aplicar. Presta atenção agora para tudo que você tá fazendo e presta atenção em mim aqui, ó. Aplica isso na tua vida e você nunca mais vai começar alguma coisa e parar no meio do caminho. Olha só. O só hoje é o seguinte. Só hoje, eu preciso treinar, não preciso. Pra emagrecer, preciso treinar, ponto. Então eu vou treinar e vou treinar só hoje. O treino dura quanto tempo? 30 minutos. Eu preciso de pelo menos 30 minutos para treinar. E eu vou fazer isso só hoje. Para emagrecer, eu preciso seguir um plano alimentar estratégico para o meu objetivo, que é eliminar gordura. Eu preciso me alimentar bem só hoje. Eu preciso bater minha meta de água só hoje. E eu fui aplicando isso em mim. É só hoje, é só hoje. É só hoje que eu preciso beber 2 litros de água. É só hoje que eu preciso arrumar minha alimentação. É só hoje que eu preciso levar marmita pro trabalho. É só hoje que eu preciso treinar 30 minutos. E eu fui fazendo, gente, é só isso que eu tenho que fazer, 30 minutos. E parece pouquinho. E quando esse esforço parece pequeno, a gente consegue fazer. Porque o nosso cérebro entende assim, não é tanta energia assim. Mas quando eu penso a longo prazo, eu vou ter que fazer isso a semana toda, vou ter que fazer isso o mês todo. O meu cérebro entende assim, pelo amor de Deus, não, pare, pelo amor de Deus, não vou aguentar. É muito louco. Usa essa estratégia com você. Faça só hoje. Coloca aí, ó, só hoje. Escreve só hoje. E amanhã, Monique? Amanhã é só hoje de novo. Só hoje você vai treinar, só hoje você vai organizar sua alimentação, só hoje você vai bater sua meta de água e é tudo só hoje, gente. Quando vê, o só hoje virou uma semana, o só hoje virou um mês, o só hoje virou um ano. Tem muita aluna minha que tá há 3 anos no só hoje. É incrível e funciona. Funciona. É uma ferramenta que funciona. Então, gente, mesmo emagrecendo, eu continuava me sabotando. Eu engordei por causa da minha gravidez. Eu não consegui emagrecer por causa do meu marido. Eu sempre colocava a culpa nas outras pessoas, tá? Segunda-feira eu começo, aí chegava na quarta eu desistia porque o corpo tava doendo. Sim ou não, gente? Quem começou a treinar aqui comigo essa semana e parou na terça-feira porque o corpo tava doendo da segunda, não veio hoje, não veio mais nos treinos. Então, o que eu percebi? A minha mente era o meu maior peso. E pode ser o que tá sabotando você também. Você tem que pensar isso. A nossa autossabotagem vem do nosso cérebro, gente. Por quê? Porque ele quer evitar que a gente sinta dor. Emagrecer envolve dor. Quem não sentiu dor no corpo essa semana? Tá com a perna doendo, o bumbum doendo. Teve uma moça que mandou mensagem pra mim. Monique, eu não consigo sentar. Eu vou no banheiro, pelo amor de Deus, tá doendo demais. Emagrecer envolve dor. E não é só dor no corpo, não, gente. É a dor da minha rotina, é a dor da disciplina, é treinar quando tá frio, é a dor da comparação. Olha, uma coisa... Deixa eu ver se tem no próximo slide aqui, que eu já vou passar até pra frente. Não. A dor da comparação, vamos lá. Eu era uma pessoa que eu me comparava muito com outras pessoas, outras mulheres. Então, tinha um corpo melhor do que eu, fazia parte do meu ciclo, eu ficava me comparando. Olha o corpo dela, cara. E eu não consigo, eu não conquisto, eu não chego lá. Entendeu? Eu ficava assim. E aí, uma vez, eu ouvi assim, quando eu me comparo, eu me anulo. Eu anulo a minha história, eu anulo as minhas tentativas, eu anulo as minhas conquistas. Então, a gente não deve se comparar jamais. A sua história não é igual a de ninguém. A minha história não é igual a de ninguém. E toda vez que eu me comparo com outra pessoa, eu tô anulando a mim mesma. Eu tô anulando a minha história, o que eu carrego. A gente precisa se aceitar mais e fazer acontecer e fazer dar certo pra gente. A gente pode se inspirar em outras pessoas. E aí eu coloquei uma frase, por muito tempo eu usei essa frase no meu WhatsApp. Se inspire em pessoas e foque no seu processo. Porque é isso, eu posso me inspirar em outras pessoas, no corpo de outras pessoas, mas eu não posso me comparar de jeito nenhum. Eu preciso viver a minha rotina, o meu processo e ver o que dá certo pra mim. Às vezes eu tô me comparando com uma pessoa que nunca teve filho. Eu tô me comparando com uma pessoa que mora com os pais, que tem as coisas muito mais fáceis que eu. Eu tô me comparando com uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior que o meu.
eu não posso me comparar, porque eu não carrego isso. Não são as mesmas experiências. Vocês estão junto comigo? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Coloca aí. Tá fazendo sentido pra vocês tudo isso? Coloca aí, faz sentido. Coloca aí, eu me conecto. É isso mesmo também com vocês? Gente, porque pra mim fez todo sentido isso aí. Fez todo sentido. Então, não se compare. Porque a sua história não é igual a das outras pessoas. O seu corpo, às vezes, não responde igual ao corpo das outras pessoas. O seu organismo é diferente das outras pessoas. Não se compare. Você tá se comparando com a blogueira que tem 500 mil empregados, que tem gente pra cozinhar pra ela, que leva os filhos dela na escola. Não é igual você que sai de casa às 6 horas da manhã e você faz tudo, e você cuida do marido, e você cuida dos filhos. Você faz sua comida, você arruma sua casa. Não, a blogueira não tem. A blogueira tem todo esse suporte, você não tem. Não dá pra se comparar com a blogueira. Não dá pra se comparar com aquela novinha de 20 anos que só vai lá e faz os treininhos dela, chega em casa e vai pra faculdade e dorme depois do almoço porque tem tempo. Não, gente, sua vida não é igual a dela, você entende? Aí tem gente que engravidou, né, e a barriga cresceu um monte, igual eu. Minha barriga ficou enorme na minha gravidez, enorme, enorme. Aí eu não quero ter flacidez? Eu quero que minha barriga seja firminha? Leva tempo, gente. Eu quero que essa barriga murche e fique lá. Eu quero que aquela cicatriz que tem ali não apareça nunca mais. Faz parte da minha história. Eu assisti um filme muito, muito, muito bonitinho. Se vocês puderem, assistam. Chama O Bom Dinossauro. Vocês já assistiram esse filme? Assistam. E aí, numa parte do filme, eu até chorei. Porque é onde os dinossauros eles se reúnem e aí eles começam a contar. Olha, tá vendo esse dente aqui? Foi aquele dia que aconteceu isso, isso. E eles tinham orgulho das cicatrizes deles. Ah, tá vendo esse corte no rosto do meu pai? Lembra que nesse dia você parará. E ele conta. Então todos os defeitos que eles têm, todas as marcas que eles têm no corpo deles, tá relacionado a alguma história da vida deles. As coisas, as marcas que você tem no seu corpo tem a ver com a sua história. Não é incrível? Não adianta eu querer ter a barriga de uma pessoa que nunca teve filho, ou eu querer ter a barriga de uma pessoa que tem muito dinheiro e pode pagar uma cirurgia plástica logo depois que ela tem bebê. Eu não tenho o mesmo poder aquisitivo dela, eu não posso me comparar com ela. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Que às vezes a gente precisa se aceitar, e eu precisei trabalhar isso na minha cabeça. E aí eu precisei de ajuda psicológica, eu precisei ir atrás pra eu me conhecer, pra eu entender tudo isso. Aí eu me colocar no meu lugar, sabe assim? Se coloque no seu lugar. A gente precisa se colocar no nosso lugar. É isso. E aí entra, gente, uma questão que eu achei muito importante no nosso desafio, foi quando eu fui fazer um curso de inteligência emocional, e eu me conectei muito com isso. E aí eu trouxe isso pro meu desafio, porque eu falei assim, as pessoas que precisam emagrecer, elas precisam dessa base, elas precisam desse acompanhamento terapêutico, porque às vezes a nossa prisão tá na nossa cabeça. E eu trouxe esse exemplo dessa aluna aí, da Kellen. Ela é uma aluna que, ela contou a história dela 2 vezes já pra nós, né, numa live, e gente, a Kellen, ela teve câncer. Ela perdeu uma irmã pro câncer. Ela teve 2 vezes câncer. Ovário e pulmão. E quando ela me conheceu, quando ela veio pra nós no desafio, ela era uma pessoa depressiva, tinha crise de ansiedade, tinha tireoide, tinha pré-diabetes, tinha hipertensão. E ela é uma pessoa que, através do tratamento psicológico, dentro do nosso desafio, com o acompanhamento que a gente ofereceu, com o apoio psicológico que nós demos a ela, ela fala isso. Ela conseguiu se livrar da depressão. Hoje ela só toma um remédio da tireoide. E ela falou que já diminuiu as miligramas. Mas foi a única coisa que ela não conseguiu ainda se livrar. O restante, ela conseguiu eliminar tudo da vida dela. E hoje ela fala, eu amo viver. Uma pessoa que ficava no quarto escuro. Não conseguia levantar pra treinar porque não tinha força pra levantar pra treinar. Aí eu falei, gente, isso aqui é muito importante no nosso desafio, a gente precisa trazer isso pras alunas, pras pessoas que estão, elas precisam se autoconhecer, porque eu não vou conseguir avançar e manter um resultado
com uma mentalidade limitada. Então, a gente precisa entender as nossas emoções, cuidar das nossas emoções, nos aceitar com os nossos defeitos. E aí a gente vai conseguir controlar as nossas compulsões, os nossos bloqueios, a nossa ansiedade, porque a gente vai começar a identificar os gatilhos, da onde vem, de onde está vindo. Então, um acompanhamento psicológico muda tudo, porque eu entendo que muitas de vocês não têm condição de pagar um psicólogo por semana. Tem? Fazer acompanhamento? Vocês sabem quanto custa um acompanhamento psicológico? Nem todo mundo tem condição de fazer uma imersão, pagar 5 mil para fazer uma jornada e entender como sua mentalidade funciona e se formar em... como chama, gente? Esqueci da cabeça. Esqueci o nome. Estudar inteligência emocional. Tem alguns livros aí, mas, gente, fazer o curso é diferente. Então, muitas de vocês não têm condições, ou vocês não entendem a importância disso para vocês. Então, a gente trouxe isso para o nosso desafio. Por eu entender a importância disso no processo de emagrecimento e mais, no sarar a pessoa, né? Porque me curou. Isso me curou, isso me libertou. Hoje, Monique, fulano tá fazendo tal coisa. O problema é dela. Ou que bom para ela, mas não faz sentido para mim. Sabe, gente? Então, é sobre isso. E aí, quando eu comecei a ter resultado, o que eu percebi? Chegou uma época do meu processo que o meu corpo já tinha acostumado, né, com os treinos, e eu falei assim, cara, parece que não tá indo nem pra trás nem pra frente. Agora eu estacionei, eu falei assim, eu já sei, é a minha alimentação. Porque assim, às vezes só de melhorar a nossa alimentação, eu era uma pessoa que eu bebia Coca-Cola no lugar de água. Eu abria a geladeira, na minha geladeira tinha Coca-Cola e não tinha água. Eu tinha sede e eu bebia Coca-Cola. E uma vez eu falei isso na live, a Luna falou, eu sou assim. Quem bebe Coca-Cola aí, gente, no lugar de água? Pelo amor de Deus! A gente precisa se libertar disso, não? Vocês vão se libertar dessas coisas. Gente, eu comia linguiça todo dia. Era fast food todo dia, iFood. Como eu gastava com comida, assim, sabe? E aí eu falei, cara, o erro tá na minha alimentação. Porque às vezes, aí eu ia falar, né? Às vezes só de mudar algumas coisas na nossa alimentação, a gente vai ter resultado e vai ter muito resultado. Então, por exemplo, eu tirei a Coca-Cola, comecei a tomar água com gás. Cara, diminui drasticamente o açúcar, né? Eu comecei a parar de tomar açúcar no café, que eu não tomava café com açúcar, não. Eu tomava açúcar com café, tá? Aí eu tirei o açúcar, comecei a tomar adoçante. Cara, legal. Olha o impacto que isso teve no meu corpo, né? Aí eu parei de comer mais o quê, gente? Eu tirei os embutidos, né, da minha alimentação, comecei a colocar, tipo, as comidas de verdade, né, ovo, frango, essas coisas. Então, só dessas pequenas mudanças que eu fiz, eu comecei a bater meta de água. Só dessas pequenas mudanças que eu fiz, o meu corpo já mudou, tipo, loucamente. Porque eu era muito acostumada com coisa errada, né? Quando eu acostumei a fazer o certo, eu tive muita diferença, mesmo sem ter acompanhamento de nutricionista, seguir plano alimentar e tal. Só que chegou numa época, tipo, 6 meses... que eu tava fazendo, meu corpo acho que acostumou, sabe, com a alimentação, eu parei de ter resultado. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Porque não é o método funciona. O erro tá onde? Na minha estratégia alimentar. Foi quando eu comecei a procurar um nutricionista. Gente, eu aprendi tanto sobre nutrição, que é uma área que eu vou falar bem pra vocês. Eu me formei em educação física, mas eu tenho um pezinho na nutrição. Eu amo essa área. Amo. Então, eu gosto de aprender sobre alimentação. Eu falo que quando eu vou no meu nutricionista, eu não tenho uma consulta, eu tenho uma aula. E aí, foi quando eu falei assim, cara, não vai adiantar dar só treino para as minhas alunas. Porque vai chegar um momento que elas vão estacionar. Eu preciso de uma nutricionista no meu desafio. Porque eu comecei a fazer acompanhamento com nutricionista na época e eu vi o quanto isso mudou. Porque daí muda o formato do seu corpo. Porque aí o foco é outro, não é só perder peso na balança mais. É perder gordura e ganhar massa muscular. E ele me ensinou essa diferença. Cara, que legal, que incrível. E aí a gente chamou a Camila, né? Essa que tá na foto, gente, não é a Camila, tá? Eu coloquei essa aluna na foto pra mostrar pra vocês. Essa aluna, ela fez live comigo. Essa aluna, ela fala que ela tinha muito problema com a alimentação. E ela conseguiu
mudar a alimentação dela com o nosso acompanhamento do nosso desafio, e olha a diferença que ela teve no corpo dela. Se eu não me engano, essa aluna aí, eu não vou me recordar direito, mas eu acredito que ela eliminou, deixa eu lembrar, será que foram 27 quilos? Ou 13 quilos, eu não lembro, é tanta aluna. Mas aí eu coloquei a foto dela pra vocês verem, né? Só de rosto você já vê que eu falei, trocou de CPF, né? Trocou de CPF. E essa aluna, ela falou na live que ela chegou o momento lá do processo dela que ela falou assim, Monique, eu fiz uma dieta muito louca, eu comi só alface com tomate. Eu falei, como? Por quanto tempo você conseguiu fazer essa dieta? Ela falou, mas não durou nem uma semana. Eu falei, mas com certeza. Olha quanta coisa, gente, quanta loucura que a gente faz. Gente, me conta aqui, você tá perdida na sua alimentação? Você tá perdido na sua alimentação? Você não sabe o que comer? Hoje mesmo eu respondi uma dúvida lá no grupo assim, Monique, eu como panqueca de banana de manhã, com ovo, parará, parará, isso vai me atrapalhar no meu processo? Eu falo, gente, esse povo tá muito perdido. Por quê? Eles acham que uma panqueca vai atrapalhar o processo. E não é isso, gente, não é uma alimentação que atrapalha o nosso processo, é o que a gente faz no todo. Não tem nenhum alimento proibido, gente. Eu posso tomar Coca-Cola e emagrecer, eu posso comer bolacha traquinas e emagrecer, você entende? Não tá em um alimento o erro tá no conjunto. É o que você faz o dia todo, até na semana toda é o que você faz. Então não é em uma única refeição. É o que você vai fazer o dia todo ou a semana toda que vai atrapalhar o teu processo. E aí no começo, quando eu entendi isso, eu falei, eu preciso de uma nutricionista que nos acompanhe no nosso desafio, que dê um norte para as alunas, né? E aí como eu não sabia como isso funcionava, gente, 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu não sabia como isso funcionava. A galera que era nutricionista não estava muito acostumada com esse negócio do online, né? Eles estavam muito ainda no presencial. Então a gente teve 2 nutricionistas que passaram pelo nosso desafio. Aí a gente achou a Camila, eu achei a Camila por um aluno meu e pá, deu match. A Camila tá com a gente no nosso time há 2 anos. E a Camila ajuda muito lá no nosso desafio. Ela fica lá no grupo do WhatsApp, tirando dúvida das alunas, e a gente tem alguns encontros no mês com ela, por videoconferência. Aí ela sempre traz um tema sobre emagrecimento. O último que ela falou foi muito legal, porque ela falou sobre suplementação natural. Então, no último encontro que ela teve com as alunas, ela falou sobre ai, gente, aquele guaraná, aquele pó de guaraná que você toma antes do treino, maca peruana, pó de beterraba, pó de uva. Ela ensinou as alunas a usarem isso aí. Então, você vê, são produtos naturais. E aí as alunas usam com orientação, aí de forma segura, né? Não fica igual a louca aí tomando cafeína pra todo lado. E aí, junto com a Camila, ela desenvolveu alguns protocolos pro nosso desafio. Olha só que legal. A gente identificou que muitas alunas vêm fazendo jejum intermitente, jejum errado. Gente, o que teve de aluna que chegou no nosso desafio com anemia, porque fez dieta de jejum da própria cabeça, tudo errado. Falei, cara, você não pode desenvolver um protocolo de jejum intermitente para pelo menos se essas alunas quiserem fazer, elas fazer do jeito certo? Teimou, vamos desenvolver. Ela desenvolveu, fez uma aula, fez um plano alimentar. Então tem lá um protocolo. Tem até um burger nesse jejum intermitente para vocês terem noção. Aí ela fez um protocolo detox, porque algumas alunas chegam pra gente com muita inflamação. Inflamação mesmo. Sabe essas ites da vida? Eu tinha muita rinite, sinusite. Vocês têm? Começou o inverno, já dá rinite, já. Sinusite. Eu tinha uma aluna que era com frequência. Ela tomava antibiótico, saiu do antibiótico, ela tinha rinite. Aí ela tomava antibiótico, sinusite. Era de tempo em tempo. Então a Camila também desenvolveu o protocolo detox. E aí muitas alunas emagreceram muito, muito, muito. E falou, cara, aonde que eu vou agora? Eu falei, não, eu quero que você continue aqui no desafio. Cara, vamos protocolo de ganho de massa muscular. Então, gente, eu também cheguei numa época que eu emagreci muito, fiquei muito magrinha. E eu precisei mudar a estratégia alimentar para eu ganhar massa muscular sem ganhar gordura. E aí não é só comer mais, é comer certo, né? E aí a Camila também desenvolveu o protocolo de massa muscular para o nosso desafio. E isso é muito legal. Por quê? Porque daí você não fica perdida. Você aprende tanto sobre alimentação. Hoje, as minhas alunas dão aula, gente. Você vai chegar, às vezes você chega uma aluna nova lá e fala alguma coisa, elas já estão dando aula. Ó, isso aqui tem que combinar com isso, a substituição disso é isso. Esse aqui é bom você comer em tal hora. É muito legal ver elas ensinarem, é muito legal. E aí eu trouxe, né, porque eu entendi o quão importante isso é
para o nosso desafio, né? Então, é a alimentação estratégica mesmo, né? Porque é uma coisa que me travava, a alimentação. Eu fazia dieta tudo errado, eu cortava tudo, parava de comer carboidrato, e aí chegava final de semana, eu me acabava na comida. Vocês também são assim? Chega no final de semana, vocês comem tudo. Aí durante a semana, vocês ficam só no franguinho e no alface, né? As minhas alunas chegam pra mim assim, perdida. Então, gente, não é só sobre cortar os alimentos, né? É ajustar as calorias, é escolher os alimentos que vão dar resultado, aprender a montar prato, né? A ter mais saciedade, a ter prazer na sua alimentação. Então, a Camila, a nossa nutricionista, ela desenvolveu esses protocolos, tudo baseado na ciência, gente, em estudo mesmo, tá? Então, a gente nunca sabe o que a gente pode ou não pode comer, né? Vocês também estão super confusas, né? Nesse negócio de alimentação. Eu vejo lá os grupos VIP, as meninas tudo confusa. Então, ó, tá aí, ó. Essa aluna aí, ela aprendeu muito sobre alimentação no nosso desafio. E eu fico muito feliz quando eu converso com uma aluna e falo assim, cara, você segue a alimentação? Eu sigo. Passa fome? Não. É o meu maior, assim, porque antes eu fazia dieta, eu passava fome, né? Parava de comer, sei lá. E hoje eu aprendi que o quê? Eu não preciso passar fome. Eu preciso ter uma alimentação que seja gostosa, prazerosa pra mim, mas que eu possa seguir, entendeu? Isso foi libertador. E trazer isso pro meu desafio, pra mim, foi muito importante, né? E pras minhas alunas, principalmente. Bom, aí chegou uma época do meu processo que aí já estava dentro, o desafio já estava acontecendo durante a pandemia. E algumas alunas chegaram pra mim com uma barriga esquisita. Uma barriga estranha. Aí eu lembro de uma aluna em específico, que ela emagreceu muito no desafio, e ela falou assim, Monique, eu emagreci muito, mas olha isso. Aí ela me mandou a foto, uma barriga estufada pra frente, e aí era estranho, era diferente das outras barrigas. Eu falei, calma, eu tô achando que isso é diástase. Aí eu fui atrás de uma pessoa que eu vi dando aula de hipopressivo, eu falei, isso aqui é diástase? Ela falou, é. E aí eu falei, essa minha aluna tá com diástase. Eu falei, tem a possibilidade da gente trazer esse método para dentro do meu desafio com você? Aí ela falou, tem. E aí ela deu a primeira aula aqui para nós e eu falei, cara, eu meio que tenho essa barriga também. Aí a primeira aula dela, ela ensinou a gente a identificar a diástase. E aí eu fui identificar a minha, eu descobri que eu tinha diástase e eu não sabia. Gente, olha que louco. Eu falei, eu também tenho que fazer isso. Eu tinha escape de xixi. Eu tinha diástase. Eu tinha uma hérnia no umbigo que quando eu fazia o agachamento, doía. Os agachamentos do hitbox, né? Bom, eu comecei a fazer essas aulas de hipopressivo com ela, melhorou muito, eu consegui controlar essa hérnia minha. Aí eu fui até fazer um exame pra saber, ele falou, realmente, tá, tem uma abertura e tem uma hérnia. E aí ele falou, o médico falou, ó, por enquanto não tem nada de perigo aí, mas se vier pra fora, doer muito ou estrangular, você vai ter que operar. Falei, calma, vamos tratar essa diástase aqui. E eu comecei a fazer os exercícios. Eu gostei tanto que eu comecei, eu fiz o curso eu fiz o curso pela Voo, né? E aí eu aprendi o método e criei o meu próprio método, que hoje é o Cintura Fit. E a gente tem lá no desafio. E aí eu consegui tratar a minha diástase, consegui fechar, tem só um pouquinho só de abertura, bem pouquinho perto do umbigo, mas aí com a frequência dos treinos, tá melhorando cada vez mais. Então, gente, muita gente acha que é só fazer abdominal e pronto, a barriga vai sumir, né? Mas o abdominal clássico, se você não souber fazer do jeito certo, você expulsa a sua barriga pra fora. E se você tiver diástase e fizer o abdominal errado, aí sim, porque o problema não é o abdominal, tá? Porque quando eu aprendi a fazer a respiração e contração muscular no meu abdômen, eu não tive problema com a minha diástase, tanto que eu tenho um pouquinho, igual eu falei pra vocês, e eu consigo fazer o controle do meu abdômen normal. Por quê? Porque eu aprendi a contrair o abdômen. Quando você faz o abdominal da forma certa, não tem perigo, tá? Por quê? Porque a respiração que a gente usa no hipopressivo ativa o transverso do abdômen, que é a musculatura mais profunda do nosso abdômen, e melhora a nossa postura. E vai reduzir a medida da nossa cintura, porque vai ativar essa cinta natural e vai fazer a realocação dos órgãos internos nossos. E, consequentemente, ajuda na recuperação dessa diástase. Mas não é uma coisa que vai ser rápido. Para algumas pessoas vai demorar mais tempo, tá? E a partir do momento que você
aprender a fazer a contração abdominal, você vai usar essa contração abdominal em todos os treinos. Lembra que eu falei que a minha hérnia doía quando eu fazia o agachamento? Porque durante o agachamento eu estufava minha barriga para fora. Então o problema não tá só no abdominal. Tá em todos os treinos. Quando o treino ficar muito pesado, eu vou fazer a expulsão e vou empurrar isso para fora. Eu vou estufar a barriga. Então eu tenho que aprender a controlar em todos os treinos. Olha quanta coisa eu preciso trazer para eu ter um resultado completo no meu corpo, né? E aí eu desenvolvi o Cintura Fit, que é o método hipopressivo. E a gente vai se especializando, aprendendo cada vez mais. Eu adoro aprender, né? Você já tinha ouvido falar do método hipopressivo, do vácuo, que é aquela sucção abdominal? Vocês fazem? Vocês já fizeram alguma vez? Gente, é maravilhoso, tá? Por quê? Porque ativa a musculatura profunda do abdômen, que é o transverso abdominal. Melhora a postura, né? O transverso abdominal é a nossa cinta natural. Tem gente que usa cinta para treinar, né? Não precisa, tá? Você precisa ativar a sua cinta. Natural, a gente tem essa cinta. É que a gente não ativa, a gente anda com a barriga solta, né? Então, eu aprendi a ativar esse transverso. Reduz as medidas, tá? Trata de ácido. E se você tem escape de xixi, sabe quando você faz polichinelo e vai escapando xixi? Por quê? Porque a gente tem o assoalho pélvico fraco. E esse método ajuda a fortalecer o assoalho pélvico. E, consequentemente, vai fortalecer lombar e vai diminuir as dores na lombar, né? E, gente, quando chegou na fase do meu processo, olha só, eu falo aí do método hipopressivo, né? Aí eu criei o Cintura Fit, porque eu tinha uma necessidade, né? Eu precisava treinar aí todos os dias. Essa pessoa, ela parou de dar aula de hipopressivo, eu falei, e agora? Eu preciso disso, né? Então eu fui fazer o curso, comecei a aplicar, e aí virou o nosso método dentro do Mulher Sarada, né? Que as meninas fazem de forma segura e eficiente. Muito legal. E aí, gente, mais uma coisa que eu descobri nesse meu processo. Eu emagreci muito, muito. E aí, o que aconteceu? Eu eliminei muita gordura. Chegou num ponto da minha estratégia que o meu nutricionista falou assim, Monique, agora a gente vai entrar com uma estratégia diferente, você vai entrar em superávit calórico, ou seja, você vai comer mais, e aí seu treino vai precisar ser mais pesado. Por quê? Porque se sobrar calorias, vai estocar em forma de gordura. E aí você vai precisar adicionar peso nos seus treinos para que essa caloria a mais que você está consumindo vire músculo e não vire gordura. Eu falei, caramba. E agora, Brasil, que horas que eu vou fazer isso? Porque eu dava aula no meu desafio, né? De hitbox, eu trabalhava à tarde em outro lugar e eu dava aula na academia em outro lugar de noite. Eu falei, que horas que eu vou adicionar mais um treino? De madrugada, né? Não durmo. E aí foi quando eu resolvi sair da academia e desenvolvi o MoniFit. São treinos localizados. E aí a gente começou com treinos bem localizados mesmo. A gente começou com glúteo, né, com carga. Foi aí que eu comecei com pezinhos que eu tinha em casa, tá, gente? Depois eu fui investindo, comprando de pouquinho em pouquinho. A gente começou com o MoniFit em 2023, outubro de 2023. Outubro de 2023. E aí foi quando eu comecei a desenvolver glúteo. A gente fazia treino com carga específico para glúteo. Comecei a fazer treino específico para quadríceps. Então tem uma modalidade lá só para quadríceps. Comecei a fazer treinos de prancha, porque aí a gente precisava ter mais firmeza no corpo para poder sustentar carga. Eu percebia que o meu core era fraco. E para aguentar as cargas do MoniFit, eu precisava ter um core forte. O core é essa região do nosso corpo, tá? E aí a gente adicionou os treinos de prancha. Bom, hoje em dia no MoniFit eu acredito que é bem completo. Tem treino para posterior de coxa, tem treino para glúteo, tem treino para quadríceps, tem treino para core, que é a prancha, tem treino para abdômen. E aí a gente incluiu os treinos de mobilidade, que também veio de um problema que eu tinha, que era a retroversão pélvica. Quando a gente agacha, a nossa pelve, quando a gente agacha muito profundo, a tendência é que a nossa pelve faça um giro para fora, tá? Então é bem aqui na cintura, e o nosso bumbum entra. Então o nosso quadril faz isso aqui. Só que quando eu tenho retroversão pélvica, eu posso desenvolver uma hérnia na minha coluna e eu perco a atividade de glúteo. Então, mesmo que eu faça o agachamento, meu glúteo não vai crescer. Não vai hipertrofiar. Eu precisei tratar essa retroversão.
E aí eu descobri que eu precisava fazer mobilidade. E foi quando a gente trouxe mobilidade. Gente, então tudo que eu coloquei dentro do meu desafio foi a partir de necessidades que eu tive no meu processo. E que várias de vocês vão ter no processo de vocês. Então, a pessoa fala assim, Monique, faz Monifit junto. É um complemento, gente. O Hitbox dá muito resultado. Só que, olha, pensa comigo, o Hitbox é uma modalidade que faz você emagrecer, certo? Então, você começa com muito peso. E ao longo do tempo, você vai diminuindo o peso. Então, no comecinho, você tem muita carga. E no finalzinho, que você está emagrecendo, você perde carga do seu corpo. Ou seja, mesmo que o treino seja intenso, você perdeu peso, você diminuiu carga, porque o peso é só com o peso do corpo. Aí você entra numa outra estratégia para ganho de massa muscular. O que você precisa para ganhar massa muscular, gente? Eu preciso aumentar a carga. Entende? E não é que o Hitbox não funcione mais, mas é que o seu nível de treino melhorou, aumentou, você mudou de nível. Agora você vai treinar também com progressão de carga. Tanto que eu incluí o Monifit, mas eu não consigo ficar sem o Hitbox, gente. Eu não consigo mais ficar sem. O Hitbox é uma maravilha. Mas aí eu coloquei isso dentro do meu desafio, tá? E lá tem tudo separadinho, legal. Aí fala assim, Monique, eu emagreci, mas fiquei flácida, porque você não treina. Você não constrói massa muscular. E quando a gente não constrói massa muscular, a gente fica flácida mesmo. Então a gente precisa entender o treino que desenha o seu corpo, tá? Então depois de perder muito peso, eu me olhei no espelho e vi que tava perdendo corpo. Eu falei, meu corpo precisa de forma agora. E aí o treino Monifit veio com esse pensamento, né? Comecei com garrafinha de água, hoje eu uso caneleira, halter, mini band. Então a gente tem que começar com o que a gente tem, tá? Então, gente, emagrecer só com cardio, que muita gente pensa, vai deixar seu corpo flácido, tá? O treino de força é essencial para modelar o seu corpo. Modelar o seu corpo. E quando a gente ganha massa muscular, o nosso metabolismo acelera. Uma pessoa que é musculosa gasta muito mais energia do que uma pessoa que não tem músculo. Uma pessoa que tem mais gordura do que músculo, ela só de olhar a comida, ela engorda. A pessoa que tem músculo, ela pode comer e ela não vai engordar, porque o metabolismo dela é mais acelerado. Você entende a diferença? Então, sempre eu tenho que treinar pensando em aumento de massa muscular, tá? Então, se você tá percebendo que você tá emagrecendo, mas seu corpo tá ficando mole, eu já senti isso. Eu preciso aumentar a massa muscular, certo? Então, eu preciso focar em treinos que vão dar esse estímulo pro meu corpo. Vai chegar em algum momento do seu processo que você vai se sentir assim. Faz parte. Aí a gente muda a estratégia, tá? Não precisa tirar o Hitbox, que você gosta, mas aí você vai precisar adicionar alguns treinos. Aí a pessoa fala assim, precisa de academia. Não, você pode treinar em casa. Mas com uma estratégia que vai te trazer ganho de massa muscular, entendeu? Dá pra fazer em casa. A academia, o lugar não determina. O lugar não determina. Porque eu posso progredir carga na minha casa. Eu posso ter uma mochila com um monte de peso. Eu posso, sei lá, comprar halter de vários pesos. Entendeu? Ai, gente. Mas o que eu tenho aqui pra vocês? Olha que interessante. Quando eu comecei a treinar, tava todo mundo aqui em casa gordinho. Todo mundo que eu falo, eu e meu marido, parece muita gente, né? A gente tava bem gordinho, bem acima do peso. E aí, quando eu comecei, ele falou assim, por que você vai pagar mais um ano de academia e você não vai? Ele começou a falar. E aí, eu levantava às 6 horas da manhã, eu chamava ele, vamos correr? Não vou. E ele ficava dormindo, eu ia. E aí, eu entrei na academia, formei minha galera, minha tribo, né? E essa galera começou a me chamar pras coisas, e a gente começou a ir. E aí, nossa, mas 7 horas da manhã você vai treinar com esse povo? Não tinha apoio. Comecei a fazer dieta, ele achava que nutricionista era gasto. Então, esse povo que me acompanhava me puxava pro lado que eu queria ir. Por quê? Porque lá eu tinha inspiração, lá eu tinha meninas que eu olhava pro corpo delas e falava, gente, eu quero chegar aí, eu quero ter esse corpo, entendeu? Então, assim, o grupo, eu preciso do grupo, porque o grupo me puxa. Porque se eu fosse pro lado dele, o lado dele era muito maior, a força que ele me puxava era muito maior. Por quê? Porque o nosso ciclo de amigos não tava tentando emagrecer, entendeu? O seu ciclo de amigos quer emagrecer? Seu marido quer emagrecer? Pensa nisso. Você não tá num ciclo que te ajuda, entendeu? Então eu precisava estar no meio de gente que me ajudasse. E eu não largava aquele povo por nada, onde eles iam também. Treino hoje, eu não sei na onde eu ia. Então eu entendi a importância que é a gente ter uma tribo, uma comunidade, um grupo. E aí quando eu fiz o desafio, eu falei, gente, a gente precisa de um grupo. Pra gente se reunir, pra gente conversar, pra gente trocar experiência, pra essas alunas se sentirem pertencentes.
E aí, quando eu formei o grupo, a galera falava assim, faz uma comunidade no Facebook, dá menos trabalho. A galera fica lá comentando, você não tem suporte e tal. Não, eu quero no WhatsApp. No WhatsApp. A minha comunidade de alunas é no WhatsApp, todas. Eu tenho 5 grupos de alunas. O WhatsApp agora cabe 1.000 pessoas, né? Então, dá pra formar. Antigamente era 200 e pouco só. Hoje é 1.000 pessoas, então dá pra você ter menos grupos. Então, o Facebook hoje, gente, eu não sei, vocês usam Facebook? Eu não uso muito. São poucas pessoas que usam Facebook, vocês usam? Então, quando você compra um método de treino aí, ou tem coisa de treino que você compra que não tem comunidade nenhuma de alunas, e tem alguns produtos que vocês compram de emagrecimento que a comunidade é no Facebook, não é isso? Eu não me adaptei, eu tentei até uma vez, o grupo fez assim, murchou. Eu falei, não quero, trouxe todo mundo pro WhatsApp de novo. A gente tentou o Facebook, a gente tentou o Telegram, e aí aí a gente ficou no WhatsApp mesmo, tá? Porque ali é todo mundo junto, todo dia, aí dá bom dia, incentiva, comemora, é mais rápido a troca ali, eu achei muito mais rápida. Então, o que é? A gente não pode se sentir sozinha nesse processo, entendeu? Não dá pra se sentir sozinha no processo. Você se sente sozinha? Às vezes você fala, ai gente, eu tô desanimada, eu tô me sentindo sozinha. Então, o grupo de apoio das alunas, ele tá ali pra que você não se sinta sozinho, entendeu? Então, a gente monta uma equipe de suporte e essa equipe ajuda também, né? Então, além das alunas, tem a equipe. Então, tem aluna, gente, que treina só porque ela vê lá no grupo que as meninas estão treinando, né? Ela achou que ela não conseguia, daí ela olha lá no grupo, todo mundo treinando. Aí teve uma aluna que falou assim, hoje meu dia foi tal, mas aí eu treinei. Ela falou assim, nossa, meu dia nem teve tudo isso, por que eu não treinei? Eu vou treinar. Então, acaba ajudando, né? Então, eu trouxe isso. A importância de eu estar no meio das pessoas que me ajudavam foi determinante para o meu resultado, tá? Então, é muito legal a gente trazer isso também para as minhas alunas. Gente, vocês perceberam que tudo que eu tenho no meu desafio, né, que hoje foi uma coisa minha. Eu sei, gente, eu já passei tudo isso aí. Eu já passei tudo isso. Então, tudo que eu criei veio das minhas próprias dores, porque eu passei o processo. Aliás, eu ainda estou no processo. Ainda não estou no corpo que eu quero, eu estou no processo. Né? Eu não quero fazer cirurgia, eu não quero fazer procedimento estético, eu quero chegar no meu corpo e provar para vocês que nós conseguimos fazendo no natural, só que isso exige paciência. Não vai ser rápido. Exige entrega, exige paciência. Então, tudo que eu ensino, eu vivi. Então, o Hitbox, por exemplo, é um treino com música. É maravilhoso para mim, né? Eu amo, eu dançava antigamente, então eu gosto muito desse negócio de música. Então, eu gostava de treinar, gostava de música. A Hitbox é a junção dos dois, né? E ele emagrece, olha que delícia. O Cintura Fit. Cintura Fit reduz a barriga, a circunferência, né? Recupera diástases, ou seja, eu descobri que tem muita gente que não sabe que tem diástases, nem sabe identificar, né? Você sabe identificar se tem diástases? Tem alguns vídeos no YouTube ensinando, né? Mas aí o YouTube é ruim porque não tem acompanhamento. Então, aí, o Monifit, né, que ajuda aí na tonificação do seu corpo. É uma outra metodologia de treino, é diferente, né? Não é a mesma pegada do Hitbox. Tanto que tem gente no meu desafio que faz o Hitbox e não faz o Monifit. Tem gente que já se identifica com o Monifit e não faz o Hitbox, tá tudo certo, tá? Aí eu trouxe essa parte também do acompanhamento da emoção, né? Desse suporte emocional para as alunas, para que a gente vença as nossas barreiras mentais, que a gente traz de lá de criança, né? Tem gente que é barrada, assim, amarrada nessas coisas, desde coisas que aconteceu na criança, na infância, né? E a nutrição com estratégia, né? Eu acho que é o mais importante, gente. Tão importante quanto... Aliás, não tem mais importante, todos são, né? Então, o protocolo certo que você precisa para cada fase do seu processo. E isso eu acho muito legal, o que a gente conseguiu construir. Porque foi através de dores nossas, né? E a comunidade do WhatsApp, que é o apoio que a gente tem, né? Ali a gente reúne mulheres com o mesmo objetivo. Você sabe que uma vez eu estava num grupo de amigas e aí elas corriam. E aí no final de semana elas postavam a alimentação delas. E aí era guacamole, coxinha. Aí elas postavam cachorro quente prensado no catupiry. Eu falei, gente, não dá, sabe por quê? Porque não é dia da minha refeição livre, eu saí do grupo. Por quê? Porque eu olhava aquilo e falava, não dá pra seguir, não consigo, já tô com vontade de comer cachorro quente. Então, assim,
é legal o grupo de alunas, porque a gente tá ali com o mesmo objetivo, né? De emagrecer, de uma incentivar a outra, né? Então é isso, gente. Essa é a minha história. Vocês gostaram? Vocês gostaram? E tudo que eu passei, gente, o tanto que eu fiquei perdida nesse processo, eu ajudo tantas pessoas no gratuito. Tem muita gente que tem resultado aqui comigo só no gratuito, quanto no pago. No pago eu também ajudo muito, né? Então, cada coisa para ajudar as alunas, cada coisa que eu identifico, cara, meu desafio precisa disso. Não, meu desafio precisa... Aí eu vejo uma dificuldade da aluna, se eu vejo que faz sentido, meu desafio precisa disso. A gente vai atrás e coloca. Então, é muito legal, assim. Então, eu transformei o meu desafio numa máquina de resultados. E aí, a gente faz os gratuitos, né? Por isso que eu fiz aí o Secando em Casa, que é um grupo do WhatsApp de treinos gratuitos. Então, em alguns dias da semana, a gente treina de forma gratuita. E eu quero te convidar a treinar comigo, né? A secar em casa comigo. Então, a gente tá treinando aí desde segunda-feira. Vão ser 7 dias de treino. Segunda, 6 dias, né? Eu coloquei 7 aí, tá errado, são 6. Talvez no domingo eu abra aí um treininho de alongamento pra nós. O que vocês acham? Vocês querem? Treino no domingo? Que treino que vocês querem no domingo? Coloca aí pra mim. Tem que ser de descanso, gente. Pode ser hipopressivo no domingo, pode ser alongamento. Coloca aí. Se vocês quiserem, eu mando um treino lá pra nós. A gente faz um treino no domingo. Mas eu não tô fazendo esses treinos abertos, tá? Só tem o link do treino quem realmente tá comprometido. Quem tá comprometido vai receber o link lá no treino. Ah, e outra coisa, muita gente tá me chamando perguntando como é o acompanhamento. Gente, não comprem nenhum produto meu essa semana. Porque no domingo eu vou revelar uma oferta super, super incrível pra vocês, com descontos e bônus. Pra vocês terem meu acompanhamento por 1 ano, tá? No domingo vai sair a aula lá no grupo pra vocês. As aulas acontecem ao vivo porque eu gosto disso. E lá no grupo a gente tem suporte, né? 24 horas. Eu coloquei pra comentar eu quero, mas tá errado isso aí, tá? Tá errado. Na verdade, eu deixei o link aqui, ó, na descrição desse vídeo, tá bom? Se você quiser treinar esse restinho da semana, a gente tá treinando todos os dias. Eu não sei se você... Você tá aqui, você já tá no grupo? No meu grupo VIP? Chama Secando em Casa. Fala assim, você tá no grupo, digita eu. Se você não tá, coloca não. Coloca eu não. Se você tá no grupo, coloca eu tô. Então, ó, se você não tá no grupo, eu deixei o link aqui na descrição. Pra você treinar de graça comigo aí, tá? Aí você vem viver comigo na prática o que é treinar com estratégia, tá? A gente treina... Vocês estão curtindo a semana gratuita? Estão curtindo as aulas? Essa semana a gente teve até aula de zumba, né? No domingo, você vai receber um link pra entrar no desafio. O meu desafio eu chamo de Mulher Sarada. E o sarada, gente, claro que vem da ideia do corpo ser sarado, mas a nossa ideia mesmo é sarar você de dentro pra fora, tá? Mentalidade, corpo, saúde, doenças, até um corpo sarado mesmo, físico, estético, tá? De dentro pra fora. E lá a gente tem esses acompanhamentos, né? Plano alimentar, mentor, tudo que eu falei aqui, porque eram as minhas dores, né? Então eu trago pra nós aqui, entendeu? Show? Então, gente, uma coisa que eu quero deixar pra vocês aqui, ó. Uma coisa que eu quero deixar aqui pra vocês. O nosso corpo só responde ao que a gente faz com frequência, todos os dias. Se o seu corpo não tá do jeito que você quer, olha o que você tá fazendo todo dia. Olha, o que você tá fazendo todos os dias? Aonde você tá levando o seu corpo? Você tá comendo suas emoções? Você tá comendo porque você tá triste, porque você tá feliz? Será que você tá comendo pra te nutrir ou pra suprir uma emoção? Então, talvez você tenha que aprender a lidar com seus gatilhos, certo? Você não precisa ser perfeita. Você precisa ser constante. Ninguém tá aqui pra ser perfeito, eu também não sou perfeita. Eu erro muito no meu processo de emagrecimento, eu erro muito. Tem dia que eu não consigo seguir o plano alimentar, tem dia que eu não consigo cumprir com o meu jejum, que eu falei, e tá tudo certo. A gente só reajusta e continua, entendeu? Só que quando eu tenho o caminho certo pra fazer isso fica muito mais fácil, tá? E eu preciso decidir. Se você decide, você consegue, tá? Então você não precisa ser perfeita, você só precisa de estratégia
e eu tô aqui para te ajudar nesse caminho, tá bom? Se você quer seguir comigo, se as coisas que eu falei aqui fizeram sentido para você, clica no link que tá na descrição desse vídeo e entra no grupo VIP, que é o Secando em Casa. Tá bom, gente? Gente, um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês, ó. Bora entrar no grupo. Amanhã a gente vai treinar de novo. Pega essa live e compartilha com a galera aí. Tipo assim, conheço alguém que tá passando essa dificuldade. Compartilha com ela. Pode ser interessante pra ela. Isso vai ajudar também, tá? Então, ó, vocês não estão sozinhas. Eu vou até colocar aqui a minha foto de novo pra vocês verem. Vocês não estão sozinhas. A gente tá junto. Ó. Eu saí disso aí, ó. Outra pessoa, né, gente? Olha lá. Pro corpo que eu tô hoje. Essa foto é de 2022. Meu corpo não tá mais assim, tá? Então, olha só, não desista, tá bom? Essa foto de 2019 foi um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho antes de fechar a cara. Se vocês perceberem nessa foto, a minha calça tá aberta. Vocês estão vendo aí que tem 2 pontinhos assim, ó, na calça, assim? A calça tá aberta, não fechava. E eu tava de cinta, pra poder comprimir um pouquinho mais minha barriga, ela tava maior. Se eu conseguir, qualquer uma de vocês consegue. Eu era muito limitada, eu consegui me libertar. E eu posso te mostrar o caminho, porque eu sei qual é o caminho. E o que eu não puder te ajudar, eu vou contratar profissionais que te ajudem. A gente tá aqui, tá bom? Beijo no seu coração. Gente, é o meu propósito de vida isso, sabia? É além do trabalho, tá? Eu faço isso como propósito de vida mesmo. Por isso que eu integro os conteúdos gratuitos pra vocês. É propósito. Deixou de ser trabalho há muito tempo. Antigamente era por dinheiro. Hoje não mais. Hoje é propósito. Eu falei hoje na aula, né? Falei, gente, eu peço que Deus me una a propósitos e não a pessoas. E pessoas têm chegado a mim com propósitos. Eu acho isso muito incrível. Quando a gente se une com propósito, a gente chega muito longe, né? É isso, gente. Tamo junto, então. A gente se vê lá no grupo VIP, tá? Beijo! E até. Até a próxima. Tchau, tchau.